Bom dia, meus irmãos. A paz de Cristo. Vamos nos reaquietar para começarmos o culto ao Senhor com reverência na casa de Deus. Vamos bendizer o seu nome. Vamos lhe render louvores, ouvir sua palavra, sermos alimentados e celebrarmos ao Senhor pelos 24 anos de organização da nossa igreja, a Igreja Monte Sinai. É muito bom poder olhar daqui e ver alguns irmãos que nos visitam, alguns irmãos que outrora caminharam conosco e hoje estão aqui. Isso mostra o carinho que os irmãos têm pela igreja e nós nos alegramos. Então, convidamos você para cultuar o Senhor com alegria, cultuar o Senhor com reverência, cultuar o Senhor com o auxílio do Espírito Santo, porque o Senhor merece, o Senhor é digno. É bom para nós rendermos graças ao Senhor. É bom para nós nos deleitarmos em sua presença. Você já viu como seu irmão está bonito hoje, está alegre? Dê uma olhadinha para o seu lado, veja como ele está bonito, perfumado. Ninguém está com cara de sono. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor Deus, te louvamos, Senhor, por essa rica oportunidade de estarmos aqui em tua casa com os nossos irmãos, em mais um dia do Senhor, prestando culto a ti e atendendo ao teu apelo, ao teu chamado. Esse é o dia em que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Esse é o dia em que a notícia mais maravilhosa da história foi proclamada. O Senhor Jesus ressuscitou dos mortos para nos garantir vida eterna. O seu sacrifício foi aceito por Deus e a prova é que o Senhor ressuscitou. Meu Deus, que nós possamos corresponder a essa boa notícia, te prestando um culto agradável. Carecemos, Senhor, da tua intervenção sobre nossas vidas, nos dando alegria em tua presença, nos dando ousadia, Senhor, para entrarmos na tua presença com orações. Precisamos, Senhor, do teu auxílio para cantar louvores agradáveis a ti. Precisamos do teu auxílio, Senhor, para pregar e para ouvir a tua palavra. E também para sermos mais do que ouvintes, sermos também praticantes da palavra. Meu Deus, auxilia o teu povo. Que a tua presença, Senhor, seja notória e sentida em nosso meio. É bem verdade, Senhor, que tu estás em todos os lugares, mas a tua presença manifesta só está nos lugares em que te apraz, onde o Senhor é bem quisto, desejado. E nós te desejamos, Senhor. Nós queremos estar plenamente satisfeitos em quem o Senhor é, na tua glória, Senhor, na tua graça, na tua misericórdia sobre nossas vidas. Que nossas afeições, Senhor, estejam direcionadas à tua pessoa bendita. Que nós possamos nos derramar, Senhor, diante de ti. E ao fazermos, Senhor, cada ato deste culto, que possamos também, de alguma forma, edificar a vida uns dos outros. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor. Salmos e Hinos 439. Em Jesus confiar, sua lei observar, porque o que bênção quebrar, satisfeitos guardar tudo quanto ordenar, alegria tem. Ei, observa.
Meus irmãos, fiquemos de pé, por favor. Vamos ler a palavra de Deus, Romanos, capítulo 8, versículos de 28 a 39. Nós vamos ler um versículo, melhor dizendo, eu vou ler um versículo e os irmãos leem o versículo seguinte até o versículo 39. Diz a palavra do Senhor: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Perdão, meus irmãos, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Veremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem declarará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos ler todos juntos o versículo 37. 1, 2, 3. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Graças e paz, amados. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor Jesus com alegria, com palmas. Quem puder ficar em pé, pode ficar em pé para louvarmos mais à vontade. Quem estiver com algum problema de coluna, algum problema de joelho, aí pode sentar, pode ficar à vontade. Mas quem não, vamos ficar em pé e vamos adorar ao Senhor com alegria. Amém?
Só a igreja. Mais uma vez. Oh, esperança de Israel. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei sem te prazer, cantando louvores ao teu nome. Oh, 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 Altíssimo. Oh, oh, Altíssimo. Mais uma vez. Eu te louvarei, Altíssimo. Oh, Altíssimo. Oh, Altíssimo. Oh, Altíssimo. Aleluia. Glória a Deus. Nosso Deus é o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Renova-me, Senhor. necessita mais de ti.
Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem se assentar. O diácono Josiel irá fazer a oração pelas ofertas que foram entregues, pela vida dos irmãos, para que o Senhor os abençoe. E também fará uma oração de gratidão ao Senhor pelos 24 anos de organização de nossa igreja, da Igreja Monte Sinai. Graça e paz, queridos. Maravilhoso Deus, muito obrigado por esse momento e a oportunidade que o Senhor nos deu de estar na tua casa para louvar e agradecer o teu santo nome. Por mais 24 anos que o Senhor nos permitiu de estar aqui presentes na tua casa, te louvando, te engrandecendo, todas as maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas durante o decorrer de todos esses anos, Senhor. O Senhor possa estar nos abençoando cada dia mais, crescendo e edificando cada dia mais nossas vidas. O Senhor possa estar abençoando nesse momento os dízimos e as ofertas que foram entregues à tua casa para a tua obra, dar continuidade ao teu reino, crescimento, e possa estar abençoando a vida dos missionários em cada campo que está precisando, Senhor, abençoando essa igreja, cada irmão que também tem seus empregos, que o Senhor possa estar abençoando, abrindo portas para aqueles que também não têm, que o Senhor possa estar abençoando cada irmão que ofertou nessa manhã e abençoe cada um ricamente nessa manhã, Senhor. Abençoe o teu servo também que vai trazer tua palavra nessa manhã para a edificação de nossas vidas, Senhor. Nos abençoe assim que eu te peço, em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Antes de passarmos a palavra para o pastor Renan, as crianças já subiram já? A maioria já está lá, né? Então as crianças podem subir. Enquanto as crianças sobem, gostaria de pedir o apoio aí do irmão Diogo. Tem uns boletins informativos aí à sua direita. Queria saber se há alguém aqui que está nos visitando. Está vindo pela primeira vez aqui na nossa igreja. Levante sua mão assim. Nós vamos entregar um boletim informativo para você ficar por dentro das atividades da nossa igreja. Faltou alguém receber o boletim? Não, né? Irmãos, há 3 anos, na sala do seminário, o meu professor de pregação, pastor André, e de teologia pastoral, ele me disse: se vocês querem aprender a pregar, escutem esse pregador. E ele disse o nome, né? Renan Dias. Procurem no YouTube e escutem ele pregar e vocês vão aprender como pregar. Vocês vão aprender a como colocar em prática o que vocês estão aprendendo aqui comigo na sala do seminário. E desde então, irmãos, eu fui lá no YouTube e eu ouço o pastor Renan semanalmente. E eu nunca tive a oportunidade de o conhecer e ele também, muito menos, sabia da minha existência. Mas há 3 anos eu tenho ouvido as pregações do pastor Renan e ele se tornou uma referência para mim, mesmo que à distância. E eu estava conversando com Tâmara e eu disse a ela que muitas vezes, né, nós temos receio em conhecer as pessoas que nós admiramos à distância, porque a gente pode se decepcionar, né? Quando a gente conhece pessoalmente, ser uma pessoa totalmente diferente do que a gente imaginava. Mas, graças a Deus, ontem eu pude conhecer o pastor Renan e eu não me decepcionei. E eu quero aqui, diante dos irmãos, externar esse meu carinho, essa minha admiração pelo pastor Renan e da referência que ele é para mim como pregador. E espero que agora que o conheço, daqui para frente, ele seja referência para mim em tantas outras coisas. Agradeço ao pastor Maurílio, né, por ter o convidado e proporcionado esse encontro. Amém, meus irmãos? Então vamos ouvir a palavra de Deus e vamos receber com muito carinho o pastor Renan.
Irmãos, como é que a gente prega depois disso? Quero cumprimentar os queridos irmãos com a graça e com a paz do Senhor Jesus e dizer também da minha alegria de estar com vocês em mais um momento festivo, importante. Eu que estive aí em tantos outros momentos e, de certo modo, me sinto parte da história desta igreja. É bom voltar a Monte Sinai, rever irmãos queridos, conhecer outros, né? Conhecer o pastor Roger, saber dessa notícia. A melhor parte é que ele não se decepcionou, viu? Se ele morasse comigo, se ele conversar com a minha esposa, hein, pastor Maurício? Ele decepciona ligeiro. Essa semana, Roger, eu estava estudando com meu filho, eu tenho agora, a época que eu vinha por aqui, eu só tinha 2 filhas, né? Hoje a mais velha tem 18 anos, está no primeiro ano de faculdade, a do meio está fazendo 15 anos, e eu tenho um menininho que está para completar 8 anos. E aí eu estava estudando com ele, a gente estuda junto parte do dia, eu fico ali estudando para as minhas coisas da igreja, e ele fica do meu lado estudando as coisas da escola. Ele estava fazendo exercícios de matemática e, do nada, ele se virou para mim e disse: pai, o senhor é o melhor pai do mundo. Aí eu disse: graças a Deus. Ele disse: mas também é o maior pecador que eu conheço. E ele está certo. Aí ele concluiu: ainda bem que Jesus é o nosso Salvador e ele nos perdoa, né, pai, de todos os pecados. Eu falei: perdoa, filho. Isso é a oração de confissão que a gente faz todo domingo na igreja. Ele sempre está comigo e a gente sempre ora junto. Eu pedindo perdão a Deus pelos meus pecados e ele pelos dele, né? Ele entendeu. Então, Roger, tu vai se decepcionar logo, logo. Irmãos, vamos abrir o texto sagrado na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 3. Eu quero estudar com vocês do verso 21 ao verso de número 31. Romanos, capítulo de número 3, verso 31 ao verso 21, ao verso de número 31. De acordo com C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia, você pode se identificar com todas as crianças e suas histórias. Para ficar só com aquele livro que é o mais conhecido, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, nós podemos nos ver no corajoso Pedro, na bela Susana e na sensível Lúcia. Contudo, não nos esqueçamos de nos enxergar também no traidor Edmundo. Sim, queridos, pois todos nós também já comemos algum manjar turco proibido. Todos nós já acreditamos em alguma mentira sobre o Senhor. E o pior, todos nós, querendo ocupar o trono do reino, todos nós já traímos o verdadeiro rei. É o que somos. Por natureza, nós somos pecadores. Podemos evidenciar uma virtude ali, uma virtude aqui, mas o fato é, nós somos pecadores. Para usar as expressões do parágrafo anterior que consideramos ontem, nós nascemos debaixo do pecado. E se nada mudar, nós seguiremos debaixo da condenação da lei. Pastor, mas há alguma esperança?
para a humanidade que nasce nesta condição, para as pessoas que estão sob a ira de Deus. Sim, queridos. E ela surge neste parágrafo dourado da carta que Paulo escreve aos Romanos. Para começar, eu quero ler só as 2 primeiras palavras desta porção. Capítulo 3, verso 21. As 2 primeiras palavras Paulo escreve, mas agora. Vamos orar? Senhor, nós nos reunimos neste dia que se chama pelo Teu nome, com santas expectativas. Todos os outros dias te pertencem, nós precisamos vivê-los perante a Tua face para a Tua glória. Nenhum deles, porém, se equipara ao dia do Senhor, pois o Senhor os separou para as nossas férias semanais. É aqui que temos descanso na alma e que somos levados domingo após domingo às delícias de Tua palavra. Dá que tenhamos gozo espiritual nesta manhã, que sejamos edificados e que saiamos daqui satisfeitos no nosso Redentor. Nós contamos com a assistência de Ti, Espírito, e oramos por isso em nome de Jesus. Amém. Entre o verso 17 do capítulo 1 e o verso 21 do capítulo 3, o apóstolo Paulo nos apresentou um quadro terrível e desolador. Todos os seres humanos, de todas as raças e classes sociais, de todos os credos e culturas, tanto judeus como gentios, moralistas e imorais, religiosos e ateus, todos, sem exceção, são declarados pela palavra pecadores, culpados, indesculpáveis. E por isso todos estão sem defesa diante de Deus. Então, de súbito, gente, surge a esperança nessas 2 palavrinhas que lemos. Mas agora. Para Martin Lloyd Jones, o maior pregador do século passado, essa é a expressão mais maravilhosa de toda a Bíblia. E para R.C. Sproul, a quem carinhosamente chamamos de o Calvino dos nossos dias, a conjunção mais é a palavra que mais captura a essência do Evangelho. Por quê? É porque a expressão adversativa muda tudo. Ela muda o rumo do texto que estamos lendo. E no Senhor ela pode mudar o rumo da nossa eternidade. Estávamos todos debaixo da tirania do pecado. E vivíamos todos, por consequência, debaixo da condenação da lei. Mas agora, o próprio Deus fez algo para nos salvar de sua ira. Louvado seja o nosso Deus. Essa é a grande notícia da Bíblia, se você não sabe. E este é o coração do Evangelho de Jesus Cristo. Embora sejamos pecadores, Deus nos declara justos
em seu tribunal. Esse é o ensino deste parágrafo. E eu poderia resumi-lo ou explicá-lo em 3 verdades ressaltadas pelo apóstolo. A primeira delas é a seguinte: nós somos justificados por pura graça de Deus. Versos 21 e 22. Vamos voltar ao texto. Paulo escreve: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Uma vez que ninguém pode ser declarado justo no tribunal divino por meio da obediência à lei, versículo 20 que consideramos ontem, o próprio Deus fez algo no tempo e no espaço para declarar seu povo justo, ou quite com sua justiça. O que foi que ele fez? Paulo diz que, mas agora manifestou-se uma justiça. Percebam que ela é obra de Deus. A iniciativa é do próprio Deus e não nossa. A justiça, diz Paulo, provém de Deus. Notem também que essa justiça é independente da lei, ou seja, ela não depende da obediência humana à lei de Deus. Contudo, a lei e os profetas sempre falaram dela. Essa é uma outra forma de se referir ao Antigo Testamento. Lei e profetas. A expressão é igual ao Antigo Testamento. E o que Paulo está dizendo é: o Antigo Testamento foi escrito para nos preparar e para nos apontar para a justiça de Deus que nos salvaria de sua ira. Ou para nos apontar o caminho da salvação do Senhor. Qual é? Justiça mediante a fé em Jesus Cristo. De relance, Paulo nos diz: Deus não declara seu povo justo por meio da obediência à lei. Deus declara seu povo justo mediante a fé em seu Filho, Jesus Cristo. Pastor, mas para quem essa oferta é feita? Quem poderia se beneficiar dela? Versos 22, 23 e 24. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção. Por que não, Paulo? Verso 23, pois todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. O caminho da salvação de Deus pode ser ofertado a todos, judeus e gentios, pois todos, diz Paulo, sem exceção pecaram e todos caíram da glória de Deus. Os judeus que confiavam na justiça própria e os gentios que viviam como se Deus não existisse, todos, sem exceção, pecaram e caíram
da glória para a qual foram criados. Caíram do estado original em que Deus os fez. Incapazes agora, por natureza, de restaurar esse caminho de volta à glória, Deus mesmo lhes fez um caminho. Paulo chamou mais cedo de a justiça que provém de Deus, e agora ele o chama de justificação. Os que antes foram destituídos da glória por seus próprios pecados, podem voltar a ela, pois em Cristo eles são declarados justos para a glória de Deus. Justificação, você precisa lembrar disso. É uma das palavras mais importantes da doutrina reformada. Para Martinho Lutero, justificação pela fé somente é o artigo pelo qual a igreja mantém-se de pé ou cai do evangelho. É aqui que podemos dizer essa igreja é saudável, essa igreja não é saudável, ou melhor, essa igreja é verdadeira e essa igreja é falsa. Porque essa doutrina está no âmago ou no cerne do que é evangelho segundo a Bíblia. Como juiz de toda a terra, queridos, Deus poderia ter nos declarado culpados. É o que somos. Contudo, Ele resolveu nos declarar inocentes. E eu te pergunto nesta manhã, o que moveu o Senhor a fazer isso? Foi algo em você? Foi algo que Ele viu em mim? Foi algo que você podia ofertar, fazer, retribuir? Esse é o falso evangelho. O verdadeiro evangelho nos diz, nós lemos, nós fomos justificados gratuitamente. O que significa que Deus não tinha a obrigação de fazê-lo. E se não fizesse, Deus continuaria justo por toda a eternidade. Contudo, por pura graça, e sem que o merecêssemos, mediante a fé em Cristo, Deus nos declarou justos em seu tribunal. Você crê nisso, irmão? Você realmente entendeu o que Deus fez por você? Se sim, você veio ao culto dominical pronto para agradecer, cheio de alegria para celebrar a Deus? Não. Por que não? Talvez você esteja sofrendo com o catolicismo que ainda lhe habita. No que ficou conhecido no século XVI como Contra-Reforma, a Igreja Católica Apostólica Romana decidiu o seguinte sobre a doutrina da justificação. E isso está no âmago do que nos diferencia. A decisão deles foi: Deus não pode declarar alguém justo até que se seja realmente justo. Eles diziam lá e continuam dizendo hoje: sim, nós precisamos da graça de Deus. E sim, nós contamos com a fé em Cristo Jesus. No entanto, nós temos que cooperar com Deus até que nos tornemos justos de fato. Se não acontecer na vida,
nós seguimos para o purgatório. Sabe para quê? Na visão deles, para completar a justificação. Porque Deus não pode nos aceitar em sua presença sem que de fato sejamos justos. É provável que você não acredite mais nesta doutrina, que claramente não se acha na Escritura, a doutrina do purgatório. Mas será mesmo que você está totalmente livre da doutrina católica da salvação? Um simples exercício pode ajudar. Todo mundo aqui sabe o que é um currículo profissional, não sabe? Nós reunimos as melhores informações que temos, as melhores experiências e referências. Deixamos aquelas que não foram tão boas de fora do currículo. Depois enviamos para a empresa. E por fim ficamos na torcida, espero que me aceitem. Não é assim? Pode ser como funciona, irmãos, o mercado de trabalho. Mas nós precisamos lembrar, não é como funciona no tribunal de Deus. Nós não reunimos algumas poucas virtudes, enviamos e ficamos na torcida. Por uma simples razão, Deus não está aceitando o currículo manchado pelo pecado. De acordo com o que acabamos de ler, Deus não nos declara justos por causa do nosso currículo. Deus nos declara justos por causa de sua graça. A usar um dos mais famosos lemas da Reforma Protestante, nós somos simul justus et peccator. Ao mesmo tempo, justos e pecadores. Dizia Lutero, uma coisa na prática, pecadores, e outra coisa no papel, no tribunal de Deus, justos. Conquanto ainda sejamos pecadores, e ninguém nega este fato, por pura graça, Deus já bateu o martelo e Ele já nos declarou justos aos seus próprios olhos. Sabe qual é a implicação para a gente nesta manhã? Ninguém precisa ser católico, apostólico, romano em seu relacionamento com Deus. Ninguém precisa passar a vida esperando ser justo para só então ser aceito por Deus. Nós podemos passar a vida celebrando. Nós já fomos aceitos por Deus, por pura graça dele. Você se alegra com isso? Ah, pastor, eu não estou tão alegre. Bem, talvez você esteja sofrendo uma crise, não de fé, do tipo crer ou não crer, mas quem sabe uma crise com a sua própria fé. Por vezes nós achamos que a salvação de Deus depende da nossa fé. Então, quando duvidamos de algo, nós nos encolhemos de medo e nos perguntamos, será que perdi a salvação? E quando esfriamos, nós somos tomados de preocupação. Será mesmo que sou crente? Se sou, por que é que a minha fé não é linear, sempre robusta, forte e calorosa? Esse já é um problema menos católico
e mais arminiano, né, Roger? E todos nós temos um pouquinho de arminianismo em nós. E se é o que tem lhe aperreado, irmão, eu quero que você lembre nesta manhã do seguinte: nossa justificação não começa com nossa obediência, nem depende da qualidade da vida espiritual que nós temos. Nossa justificação, eu e você lemos isso, nasce na iniciativa graciosa de Deus. E ela depende não da nossa fé, mas do objeto da fé, Cristo Jesus. Você não é salvo porque performou perfeitamente. Você é salvo porque crê em Cristo, que obedeceu perfeitamente ao Senhor. Sabe o que significa? Se Deus nos declarou justos, nós estamos seguros. Não precisamos temer as acusações de Satanás. E se a justiça de Cristo foi aceita no nosso lugar, nós não precisamos tratar a fé como se ela fosse mais uma boa obra. Não. Nós não dependemos dela. Não dependemos de nós mesmos. Nós podemos descansar nesta manhã, embora sejamos todos pecadores, porque nós dependemos de Cristo Jesus. Ah, pastor, meu problema não é esse. Meu problema é o passado. Tem muito crente que anda triste com o passado. Tem aqueles que, quando falam do passado, falam com tristeza porque parecem ter muita saudade dele, né? São os verdadeiros testemunhos. Rapaz, antes de Cristo eu fazia, eu acontecia, e era isso, e era aquilo, e então Jesus me salvou. Mas tem gente que legitimamente fala do passado com tristeza, porque pensa, eu perdi tanto tempo. Eu fiz tanta besteira. Eu desonrei tanto a Deus na minha ignorância. Eu colhi tantas consequências por causa do meu passado. Ah, pastor, como eu gostaria de ter nascido de novo mais cedo. De ter sido alcançado pelo Evangelho muito antes do que fui. Isso é legítimo, gente. Um crente não fala do passado com tanta saudade assim. Um crente lamenta pelo passado sem Deus. Isso é legítimo e tem que ser assim mesmo, mas tem um detalhe. O pecado não é a coisa mais importante do seu passado. A coisa mais importante do seu passado e o que merece real atenção no seu presente é o mas agora de Deus. Em vez de sempre olhar para o seu passado e focar no seu pecado, você precisa olhar para o passado e lembrar não só do que você fez, mas principalmente do que Deus fez para te salvar. Não é parar na lamentação, no lamaçal de pecado em que você vivia. É celebrar a iniciativa graciosa de Deus que estendeu seu braço forte e te arrancou de lá. Isso é mais importante. Só tem aqui ex-condenados, com passados sujos e marcados pelo pecado. Mas vamos celebrar.
o passado não nos define. Você poderia ser quem foi um dia, e você poderia estar onde esteve um dia. Essa não é mais a sua história. Porque você tem em sua vida um mas agora. A graça de Deus te alcançou e mudou o rumo da tua vida aqui na terra e para todo sempre no céu glorioso do nosso Senhor. Nós somos justificados por pura graça de Deus. Uma segunda verdade que salta neste texto é: nós somos justificados por causa da obra de Cristo. Que Deus nos declarou justos, nós já sabemos. Mas a questão agora é como Ele o fez. Digam-me, como é que um Deus justo e santo pode declarar inocentes pessoas culpadas? Como é que Ele pode fazer como os homens o que proibiu aos homens fazerem com seus semelhantes? Não inocentem o culpado. Parece absurdo, irmãos. E a nossa salvação ou justificação seria até imoral. Não fosse a morte de Cristo na cruz do Calvário. Ela é o fundamento da doutrina da justificação. E sobre ela, o apóstolo Paulo escreve no verso 24: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Se justificação vem do tribunal, redenção, vocês devem saber, vem do mercado de escravos. Dizia-se dos escravos comprados, estes foram redimidos por um novo Senhor. É o que Paulo está nos dizendo. Cristo, ao morrer na cruz, pagou um preço e nos comprou para Deus. É a canção do Apocalipse, capítulo 5. E foi o que o próprio Jesus disse certa vez: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate, pagamento de muitos. Sobre a morte de Cristo, Paulo ainda escreve, verso 25: Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação. Propiciação não é o mesmo que expiação. Expiação tem a ver com limpar os pecadores de seus pecados, lavar. Propiciação, irmãos, tem a ver com aplacar a ira de Deus. E não sei se você lembra, mas este é o nosso grande problema na vida. Nosso problema não é que pecamos uns contra os outros. Às vezes nós damos conta de nos resolver. Nosso problema não é o pecado que cometemos apenas. Nosso grande problema é a santa justiça do Deus contra quem pecamos. Para resolver este problema,
Deus não fez desaparecer o pecado do mundo. Jesus o assumiu. Deus não colocou sua justiça de lado e disse ao seu povo: passem agora, enquanto eu não estou vendo. Não. Jesus a colocou sobre os ombros. Ele recebeu a ira de Deus no nosso lugar. Então, diferentemente do evangelho pregado na televisão e em tantas igrejas, Jesus não espera que façamos uma oferta para sermos salvos. Não. Para nos salvar, Ele se ofereceu como oferta. Ele não está aguardando um presente da sua parte. É você que precisa tomar conhecimento. Ele se entregou como seu maior presente diante de Deus. Por fim, ainda falando da morte de Cristo como fundamento da justificação, Paulo escreve na parte B do verso 25 e em todo o verso 26, em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. E traz para frente, como é que Deus poderia ser justo e justificador? Já parou para pensar nisso? Se Deus fosse só justo, irmãos, estaríamos todos condenados. E se Ele fosse somente justificador de pecadores, Ele não seria justo com a própria justiça. Ele precisava punir o culpado. Esse é o dilema da justificação. Nós criamos um baita problema e Deus o resolveu na cruz. Ele não fez desaparecer os pecados de seu povo da antiga aliança. Nem ele varreu os nossos pecados para debaixo de um tapete. O que Paulo está dizendo é que Deus segurou os pecados de seu povo do Antigo Testamento e que ele antecipou os pecados de seu povo da nova aliança. E então, quando Cristo veio, ele os colocou todos sobre o seu Filho e de uma vez só ele o puniu no nosso lugar. Dessa forma, Deus defendeu a sua justiça, preservou o seu caráter, não mudou em nada, não abriu concessão, não deu um jeitinho brasileiro. Ele ainda foi justo consigo mesmo, mas também foi justificador de injustos, aceitando o pagamento substitutivo da morte de Cristo. Essa obra foi tão poderosa, irmãos, que ela salvou para trás e para frente. Os que foram salvos na antiga aliança o foram na expectativa do Salvador que viria. E os que foram e serão salvos na nova aliança serão da mesma forma, por meio da fé, no Cristo que já veio. Você é um destes. Você já foi justificado diante de Deus por causa da obra de Cristo. Então se aproprie desta grande bênção
na luta contra o seu pecado. Sim, eu e vocês não estamos totalmente livres da influência do pecado. Mas tem uma coisa, gente. Nós não somos mais escravos dele. Cristo nos redimiu na cruz do Calvário. É por isso que mais na frente Paulo vai escrever nesta mesma carta: considerem-se mortos para os pecados e vivos para Deus em Cristo. Como é que acontece, pastor? Por exemplo, contra o pecado da avareza. Sabe como nós lutamos? Nós lutamos quando meditamos na generosidade de Cristo. Ele não nos salvou com moedinhas, queridos. Foi Judas que o traiu com moedinhas. Para nos salvar, ele pagou o mais alto preço, entregando a própria vida por nós. Mate a mesquinhez, lembrando do Evangelho de Cristo. Sabe como lutamos contra o pecado do criticismo? Falar mal uns dos outros, diminuir uns aos outros. Lembrando da imensa misericórdia que Deus demonstrou por nós em Cristo. Ele não salvou gente boa. Ele não salvou perfeitinhos. Ele não salvou gente que sempre acerta. Ele só salvou pecadores. Você vive falando mal do outro. Você se enxerga à luz da lei de Deus. Como é que lutamos contra o pecado do desejo pelo reconhecimento público? Eu queria ser visto, eu queria ser celebrado, eu queria ser importante, eu queria... Lembrando do que Cristo nos deu na cruz. Podemos ser pobres e desconhecidos do mundo, mas na cruz Cristo nos deu um reino infinitamente melhor. Sabe como lutamos contra o pecado da ansiedade quanto ao futuro? Será que eu vou passar? Será que eu vou ter? Será que eu vou adoecer? Será que eu vou chegar lá? Será que eu vou perder? Será que eu vou ganhar? Lembrando do Evangelho de Cristo. Na cruz, Deus resolveu a nossa maior necessidade, irmãos. É por isso que no texto que lemos ao início deste culto, Paulo nos diz: como assim, gente? Como é que ele não vai nos dar todas as outras coisas? Ele não poupou seu próprio filho, amigo. Ele já te deu o que era mais caro, o que era mais difícil, o que era maior. Por que é que ele não vai cuidar de você em todos os outros dias? Você não luta contra o pecado na força do seu braço, não. Se você lutar, você não apenas não vai vencer, como você vai se cansar e talvez até se quebre no processo. Nós lutamos contra o pecado no poder desse Evangelho, olhando para Cristo e dependendo dele. Você já foi justificado por causa da obra de Cristo? Então se aproprie desta grande bênção e resolva o problema da culpa que ainda lhe perturba. Alguns dizem que o segredo para resolver o problema da culpa é lançar mão, ou melhor, é abandonar a visão medieval sobre pecado. Já ouviu isso? Para alguns, é inaceitável. Para se ver livre da culpa, você precisa romper com o pensamento tradicional judaico-cristão. Um homem pós-moderno não deveria viver sob a culpa do pecado inventado pela igreja. Outras pessoas preferem rotas de fuga.
Como é que elas lidam com a culpa? Excesso de trabalho, bebida alcoólica em excesso, festas, esportes, hobbies. A ideia é, você precisa abafar a voz da consciência. Não lhe dá tréguas, não lhe dá oportunidade para falar. Você não pode ficar mais em silêncio. Você tem que estar o tempo todo com o celular, com a televisão ou fazendo alguma coisa para não dar tempo de pensar sobre o que realmente importa. Outras pessoas vão tentar lidar com a culpa por meio da religião. Como é que se apazigua a fúria dos deuses? Entregando-lhes presentes, ofertas, práticas, oferendas. Todos nós já tentamos coisa do tipo e todos nós sabemos não funciona. Por quê, gente? Porque Deus não é uma ideia medieval. Nós não podemos cancelá-lo totalmente. E porque Deus nos deu uma coisinha chamada consciência, nós jamais estaremos livres por conta própria da culpa. Aqui ou ali, se você der uma brecha, a consciência vai falar e a culpa vai lhe perturbar. Então, como é que se resolve isso, pastor? Não é fazendo mais para merecer alguma coisa de Deus, nem é vivendo como se você não tivesse culpa. Amigo, você tem. Eu também tenho. Meu filho estava certinho. Como é que se resolve então, pastor? Não é fazendo algo, não é tentando esquecer as coisas. Eu vou fazer meditação oriental para ver se eu me esvazio de tudo. Não dá. Nós só resolvemos a culpa de verdade se meditarmos naquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Ele tomou os nossos pecados, pelos quais nós somos culpados, e Ele os levou para longe de nós. Sendo o cumprimento daquele cordeiro do Antigo Testamento, que depois de receber simbolicamente os pecados do povo, era enviado ao deserto. Ele está levando os nossos pecados para longe. Cristo não apenas fez isso. Ele não só foi esse cordeiro enviado ao deserto. Ele foi aquele outro que era imolado no lugar do povo. Num espaço curto de tempo. Todos os nossos pecados foram colocados sobre ele. E toda a ira de Deus que deveria cair sobre nós por toda a eternidade, caiu de uma vez só sobre o Filho de Deus. Só assim, Deus pôde ser justo e justificador dos culpados. Só se resolve a culpa assim, gente. Para terminar, uma última verdade que resume o ensino deste parágrafo dourado nós somos justificados para uma vida transformada. Esse é o equilíbrio que tantas vezes falta
em quem celebra só a graça, mas se esquece de viver para a glória de Deus. Então, mais cedo, vocês lembram do sermão de ontem? Por meio de um opositor imaginário, Paulo lidou com a questão do juízo sobre os judeus. Eles merecem ou não? Estão livres ou não? Aqui, ao final deste capítulo, ele antecipa uma nova série de perguntas, todas elas relacionadas à doutrina da justificação pela fé somente. Primeira questão, versos 27 e 28. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Mas baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não. Mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. O povo judeu se orgulhava de sua religião. E por causa disso se via como o favorito de Deus e como o superior aos demais povos do mundo. O homem judeu, por sua vez, se orgulhava de sua própria prática religiosa, ou de como ele conseguia, por meio de sua religião, agradar a Deus e conquistar as bênçãos de Deus. O que Paulo está dizendo é, para quem entende a doutrina da justificação, a vanglória não faz o menor sentido. Porque se nós somos justificados por obra de outrem e não por nossa própria obra, por que é que vamos nos sentir superiores em relação aos iguais? Não faz sentido. Segunda questão, versos 29 e 30. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Sim, gente. Foi com os judeus que Deus primeiro estabeleceu sua aliança. Mas como se pode ver nas promessas que Deus fez a Abraão, por exemplo. A aliança sempre visou não a exclusão dos gentios, mas sim a inclusão. Por quê? Porque só há um Deus. E Ele é Deus de judeus e gentios. E porque só há um caminho de salvação. E esse não é mediante a lei cerimonial da circuncisão. O caminho é a fé no Cristo que foi partido e cortado na cruz do Calvário. O terceiro, o mais curto e o último dos diálogos, aparece no verso 31. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, nós confirmamos a lei. Além de ser uma transição para o próximo capítulo, onde Paulo prova que os crentes da antiga aliança eram salvos do mesmo jeito, por meio da fé no Deus que salva.
Esse verso antecipa a discussão maior que vai aparecer nos capítulos 6, 7 e 8. Qual é a discussão? Estaria o apóstolo em detrimento da justificação pela fé somente, encorajando a desobediência à lei de Deus? Se é pela fé, Paulo, podemos viver de qualquer jeito? A resposta dele é de maneira nenhuma. Pois longe de anular a lei, a fé confirma a lei. Como? Em seu uso pedagógico, nós ouvimos sobre isso ontem. A lei prova que somos culpados e que precisamos de um Salvador. Em seu uso didático, porém, é o que Paulo vai dissertar mais tarde. A lei prova que nós fomos salvos e ela nos ensina um caminho mais excelente de vida. O resumo da ópera. O que Paulo está nos dizendo como aplicação da doutrina da justificação é: àqueles que Deus justifica por graça e por meio da fé em Cristo, Ele também transforma para a sua glória. E a grande questão é saber se nós fomos transformados. Deus o Pai nos declara justos por pura graça. Deus o Filho se entrega como sacrifício substitutivo, como fundamento da justificação. Mas é Deus, o Espírito Santo, quem aplica os benefícios da salvação aos nossos corações. E só há segurança de salvação se nós percebemos o agir do Espírito. Pense na questão do orgulho comigo. Do que é que você se orgulha na vida? Você vai voltar para o trabalho e para a escola amanhã. Do que é que você vai se gabar? Vocês se lembram de Golias? Ele olhou na cara do rei de Israel, Saul, e disse: me mande aí seu melhor soldado. Eu dou conta dele em 2 tempos, porque eu sou o campeão dos filisteus. Quando Davi apareceu, ele desdenhou de Davi. Ele disse: rapaz, quem é que você pensa que é? Um cachorrinho que vai me espantar com gravetos? Você não sabe da minha história, não sabe quem eu sou o campeão dos filisteus. Qual foi a resposta de Davi, gente? Davi também bateu no peito, se apresentou como campeão. Foi isso. Um mero pastor de ovelhas, um menininho, fracote mesmo, com algumas pedrinhas na mão, sem bater no peito, sem se vangloriar, disse a um gigante campeão: amigo, isso é tudo que você tem? Você vem contra mim com espada? Com lança? Com escudo? É pouco. Eu vou contra você, não em meu nome, não na minha força, não no que tenho. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você afrontou. Paulo fez algo parecido em Filipenses capítulo 3, gente.
ele lista uma série de virtudes que aos olhos dos homens seriam suficientes para colocá-lo num pedestal. E de repente ele olha para aquela série de virtudes e chama de esterco. Eu me vangloriava nessa lista, agora eu a trato como esterco. E só vou me gloriar na cruz de Cristo. Eis um crente. O evangelho que cantamos e pregamos é uma bomba que explode a vanglória no nosso coração. Se o Espírito aplicou os benefícios da redenção, e se continuamente está nos santificando e nos preparando para Deus, Ele está nos tornando mais humildes. Nós vamos trocando o vangloriar-se por qualquer coisa. Profissão, espiritualidade, dinheiro, viagem. A gente vai colocando isso, abafando isso para não aparecer. Trocando a vanglória pelo louvor. Não aos homens, não dos homens, mas o louvor a Deus por Cristo Jesus. O Espírito está aplicando os benefícios da redenção, ele vem nos santificando e nos dando provas de que somos filhos de Deus. Vamos pensar na maneira como nós nos tratamos. Nós somos todos diferentes em muitos aspectos. E ser crente não é negar as diferenças, entenda isso. Nós celebramos a diversidade do povo de Deus. Elas ainda existem. Não tem como mudar e não precisa mudar. Criança é criança, adulto é adulto. Homem é homem, mulher é mulher. Somos negros e brancos, brasileiros, americanos, paraibanos, pernambucanos, é assim mesmo. E louvado seja Deus por isso. Agora, o que nós celebramos, ou deveríamos celebrar como prova de que o Espírito está no nosso meio é: nossas diferenças não nos separam mais. Porque se estamos em Cristo, somos todos membros de uma mesmíssima família. Um comentarista coloca, essa mensagem é simples. Todos os que creem em Cristo pertencem à mesma família e deveriam comer da mesma mesa. Mas a pergunta é o que acontece? Notem, muitas reuniões sociais não precisam e nunca vão depender do Espírito para acontecer. Pense na reunião dos torcedores de determinado time. Ou na convenção da profissão que você exerce. Ou no grupo de prática de esporte que você gosta. Nem todos precisam ser crentes para andar de bicicleta, ou para lotar um estádio de futebol, ou para ir a uma convenção. São reuniões que não precisam do Espírito, que acontecem por afinidade, mas que são superficiais. No estádio de futebol, o povo se abraça, chora, vira irmão. De repente, cada um volta para sua casa, sem saber o nome daquela pessoa, sem se importar como ela anda. Isso é natural, gente, não é sobrenatural. O sobrenatural é o que a gente vive todo domingo.
Pessoas super diferentes, que talvez nunca fossem amigas, que se não fosse esse ambiente, nunca convivessem juntas, mas que se reúnem, não uma vez por mês, não uma vez por ano, mas uma vez por semana, para cantar ao mesmo Deus e pela mesma obra de Cristo, e para amar e servir umas às outras, apesar das diferenças. Se isso está acontecendo, não tenha dúvida, o Espírito está em ação no nosso meio, fazendo avançar o Evangelho de Jesus Cristo. Eis algo pelo qual deveríamos buscar e orar. Para terminar, o que dizemos da lei de Deus? Alguns crentes vivem como se a salvação dependesse da obediência à lei. Quando eles acertam, se tornam orgulhosos. Os crentes mais chatos são os legalistas. Ninguém suporta, né? Mas também quando estes mesmos legalistas erram, eles são destruídos mais do que qualquer um, porque tudo depende deles. Há esses crentes, mas há também aqueles que desdenham da lei de Deus, que vivem como se ela não existisse, vivem como se Deus não se importasse com o que se posta na internet, com o vocabulário que se usa em casa, com a maneira como gastamos o dinheiro, com a forma que olhamos para o mundo, com a política que exercemos. Não importa, Deus não se preocupa com nada disso, viva do jeito que você quiser. Os dois grupos estão errados. Sim, ninguém é salvo por causa da obediência à lei. Nós somos salvos pela fé em Cristo que obedeceu no nosso lugar. Amém, queridos? Mas a fé salvadora não dá lugar à libertinagem. Não abusa da graça. A fé salvadora nos transforma pouco a pouco, nos apresentando um caminho mais excelente de vida na lei. Antes eu odiava isso, agora eu amo. É o Espírito. Davi vai dizer que a lei de Deus é perfeita e por isso revigora a alma. A lei de Deus pode dar sabedoria aos inexperientes, pode trazer luz aos olhos de quem não via. É um caminho mais excelente de vida. Será que é o que experimentamos, queridos? Eu espero que sim. Porque o Evangelho não é poderoso apenas para nos salvar da ira vindoura de Deus. Ele é igualmente poderoso para nos transformar. Orgulhosos em humildes. Desobedientes em obedientes. Pessoas que antes eram distantes, em pessoas que são tão próximas, que se chamam de irmãos. É no que você crê mesmo. Então, dado o poder do Evangelho, não há por que temer se identificar com Edmundo. Se você conhece a história, você sabe que ao início ele é declarado como culpado, mas ao final ele é coroado rei de Nárnia, sob o título honroso de Edmundo, o Justo. O que foi que aconteceu?
Aslan, a figura que representa Cristo nas crônicas, explica. A feiticeira pode conhecer a magia profunda. A feiticeira é o falso senhor. Mas ela não sabe que há outra magia ainda mais profunda em Nárnia. O que ela sabe não vai além da aurora do tempo. Mas se fosse capaz de ver um pouco mais longe, saberia que, se uma vítima voluntária, inocente de traição, fosse executada no lugar do traidor, a mesa de pedra estalaria e a própria morte começaria a andar para trás. Foi o que aconteceu em Nárnia, mas algo muito maior e real aconteceu também no Calvário. E a isso nós chamamos de graça. Cristo morreu em seu lugar, salvando-o por pura graça de Deus, sem qualquer esforço seu. Para receber isso, para desfrutar disso. Nesta manhã, a única coisa que você precisa fazer é abrir as mãos e deixar cair a sua justiça própria. Abandonar a ideia de que você pode conquistar a Deus e de que você tem um presente bom o suficiente que Deus queira. Se abandona isso. Você se declara pecador. Você abre as mãos e recebe o melhor presente que Deus tem para você. Não é o concurso, não é o casamento, não é a cura. É a salvação em Cristo Jesus, que te tira da condição de condenado e que te declara justo aos olhos de Deus agora e para todo o sempre. Que Deus nos abençoe, queridos, em Cristo Jesus. Gostaria de convidar o grupo de louvor. Vamos louvar o Senhor, mais uma canção. Irmãos, Salmo 119, versículo 50 diz: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. E no 92 diz: não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Louvado seja o Senhor pelos seus preceitos e pela sua palavra. Não só nesses dias, mas semana após semana, o Senhor tem nos sustentado por meio da sua palavra. Irmã Rosana, os pequenos adoradores vão cantar? Vão, né? Tá, então nós vamos louvar o Senhor. Em seguida, nós vamos ouvir os pequenos adoradores e as crianças também recitarem os versículos bíblicos. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá.
risos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos. Agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. Eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto, sim, naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o Autor da minha fé. Glória toda minha fé. As crianças. Os pequenos adoradores agora vão louvar o Senhor. Saiam por aqui, ó, pelo lado esquerdo, para não bater na câmera, por aqui. Vamos lá, formando em silêncio.
Vem, Sophie. Vem, Isabela. Vem louvar o Senhor. Pequenos adoradores, olha aqui pro pastor. Cadê as criancinhas? Olha aqui pro pastor. Aqui, ó. Olha aqui pro pastor. Vira aqui para mim. Vocês hoje vão ter que cantar o mais alto que vocês puderem, certo? Eu tô ali, eu quero ouvir a voz de todo mundo, tá certo? Pode ser? Pronto, agora virem para lá. Cumprimentem a igreja. Os pequenos adoradores. Gostei, parabéns os pequenos adoradores. Agora vocês vão recitar o versículo, né? Junta com as professoras para poder recitar o versículo. Cadê as crianças? Tem mais algum? Juniores? Peço aos irmãos silêncio, por favor. Está sendo recitada a palavra de Deus. Os juniores, vem aqui junto de Jéssica.
Ok. Meus irmãos, hoje nós tivemos uma presença de 122 alunos, 15 visitantes, um total de 137, 82 Bíblias e uma oferta de R$ 1.075,50. Fiquemos de pé, por favor. Vamos encerrar o culto dessa manhã. Nós aguardamos os irmãos às 19 horas. Se programe, chegue cedo para poder cultuar ao Senhor. Meus irmãos, ali atrás, do lado esquerdo, o diácono que veio com o pastor Renan, me lembra o nome dele, pastor? Rodrigo. O diácono Rodrigo está ali com os livros do pastor Renan. O livro custa R$30 e você pode pagar no Pix também. Lá tem a chave Pix. Então abençoe a vida do pastor Renan. Se você é grato a Deus pela vida dele e como ele está sendo usado por Deus entre nós, honre-o comprando o seu livro. Custa apenas R$30 e vai edificar muito a sua vida. E nós pedimos também que as irmãs daqui da igreja permaneçam para que possam ensaiar o hino que vão cantar à noite, ok? Você fica aqui, vem aqui para frente que Israel vai organizar o ensaio. Cantemos a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. Deus abençoe. Não saia sem falar com seu irmão, sem lhe dar um abraço e dizer como ele é importante para você.